Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Alexandre Paiva. Estamos aqui batendo um papo mais uma vez com pessoas interessantes, importantes, que agregam, que trazem uma linha de raciocínio, uma reflexão, um entendimento que talvez seja diferente daquele que você esteja ouvindo, daquele seu amigo cabeçudo que não tem nada a acrescentar, só atrapalhar. Então eu já peço para você desde já, dá o joinha, dá o like, dá o curtidinho aqui, engaja, porque isso mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante, que vai entregar algo de valor para a tua vida, porque tem muito vídeo aí que só entrega para você desgrama, desgraça. Isso aqui é um conteúdo que vai agregar, pode ter certeza. Quem me acompanha sabe que eu não vou trazer para você aqui nada que vá te atrapalhar. Pelo contrário, vai te ajudar na tua luta, que, assim como a minha, é contra falsas denúncias, é contra a alienação parental, a destruição da família. E já entrando nesse tema de família, eu queria apresentar para vocês aqui o meu convidado de hoje, que é o pastor Lucas Marcondes. Tudo bem, pastor? Tudo maravilha. É um prazer imenso conversar contigo, trazer aqui esse bate-papo para a galera que está aqui no canal acompanhando, para todo mundo que também faz parte do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. É importante esse entendimento também da parte, eu não vou nem falar religiosa, mas é da parte do espírito, da alma. É aquela busca pela sua melhora. O homem tem que estar em constante busca de uma elevação da sua vida. Eu acho que o nosso sentido aqui é esse, é ser melhor do que nós fomos ontem. E a questão que envolve a espiritualidade é um dos caminhos que, inclusive, eu trago muito aqui no meu canal para as pessoas que me seguem. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, pastor, para o pessoal conhecer mais o senhor aí. Conta um pouquinho para a gente. Muito bem. Eu sou fruto de uma família, assim como toda pessoa que existe sobre a face da terra é fruto da decisão da formação de uma família, né? E nessa família me deu o nome de Lucas. Fui instruída também a formar outra família. E a família Marcondes. E a minha família é composta por 4 pessoas. Eu gostaria que fosse 7. Mas a esposa só quis contribuir com 2. 2 filhos? 2 filhos. Que bacana. Eu tenho 2 filhas também. São homens? 2 meninos? Eu tenho um menino e uma menina. Ah, que bênção. Um casalzinho bacana. Talvez ainda dê tempo para... Né? Então, sabe que eu tenho 2 filhas. Eu também queria ter tido a experiência de ter um menino. Infelizmente não foi a vontade de Deus. Acabou que eu tive 2 filhos que eu não tive, né? Que acabaram não nascendo, mas Deus sabe, né, os caminhos. Então era para ser pai de 4. Puxa vida. Eu sempre brinco assim, que eu tenho pai até o nome, né? Alexandre Paiva. Então meu canal na rede social é Paiva nas ruas. O pessoal tá confundindo, é pai vá nas ruas ou é Paiva nas ruas? Então o pessoal já até uma confusão, porque toda a minha luta é por conta da minha paternidade interrompida, né, como pai alienado. E eu queria perguntar para o senhor, pastor Lucas, na concepção do senhor, assim, o que é família? Assim, na questão mais metafísica, falando do conceito. Então, família é aquilo que dá continuidade à existência do ser humano. Nós podemos exercer o direito de escolha, nós podemos exercer o direito de tomar decisões, mas se a família deixar de existir, o ser humano deixa de existir. A minha amada esposa, por exemplo, me deu uma canseira de 2 anos e meio até dizer sim para mim. E me deu 2 nãos antes do sim. E no segundo não, ela me disse o seguinte: se tiver só eu e um outro homem sobre a face da terra, e esse homem for ser pastor, se nós 2 formos os 2 últimos da espécie humana, a humanidade vai acabar, porque com o pastor eu não me caso. Então isso aí eu acredito que expressa basicamente o conceito família. Não é possível a humanidade continuar se a família não existir. Perfeito. E os seus filhos hoje têm quantos anos já? O mais velho tem 18 e a menina tem 15. É praticamente a idade das minhas. A minha mais velha vai fazer 19 agora e a minha mais nova, minha caçulinha, vai fazer 15. Adolescentes já. E
E é importante trazer um tema, pastor, que eu queria até perguntar para o senhor. Nessa sociedade atual, né, inclusive, não vamos entrar em temas polêmicos aqui do que, né, hoje em dia tem muita concepção de famílias divergentes, diferentes. Nós vamos manter aqui, né, o respeito a todo mundo, a todas as pessoas e também a nós próprios. Né, um conceito pessoal meu, e acredito que seja do senhor também, que a família ela passa pela construção de um homem e uma mulher que gera um filho. Essa é a concepção de família que o senhor tem? Como é que é? A que eu tenho, absoluta, não é? É essa. Hoje nós temos multiformes maneiras de enxergar a família. Né? A família pode ser vista pelo cunho sociológico apenas, que envolve também cuidado, afeição, formação. Psicológico, as pessoas se dão razoavelmente bem, elas se juntam, elas se amontoam, elas ficam juntas. Mas o sentido mais básico e absoluto de família é quando também acontece a geração, né? Porque um casal que se casa e tem a dificuldade da geração, da gestação, é um casal. É importante, é essencial, mas não é uma família, é um casal. Então, família enxerga-se a princípio quando há produção de novos seres humanos, né? E eu pergunto isso porque, dada o entendimento social atual, e eu trago esse tema porque eu acho importante que a imagem do homem, a imagem masculina, tem sido atacada sistematicamente na sociedade atual. E quando eu trago esse ponto de vista, e é o mesmo do senhor, de que existe família, ela passa pelo homem, a mulher que gera uma criança. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual que é, na tua visão, a importância da figura masculina, do homem, na presença de um filho, por exemplo? Porque nessas atuais concepções de família existe uma leitura de que nós podemos ter diversas formas de família e nós ouvimos muito hoje, mais do que deveria, inclusive, a visão de que o homem não presta para nada, o homem não serve para nada, a mulher consegue dar conta de tudo. Inclusive, cunharam um termo que é pai, que eu acho bizarro, que é aquela... Não, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Porque hoje na sociedade a mulher está empoderada, é o termo que se usa, ao ponto dela achar que ela pode ser mãe e pai de uma criança. Na visão do senhor, qual que é a importância da imagem do homem, a masculina, na presença de um filho? Então, nós podemos dizer que essa afirmação é um encurtecimento do raciocínio. Porque essa mulher, que é independente do homem, para gerar o filho, a filha, os filhos que ela tem, ela precisou de quem? Se ela pegasse um outro óvulo para fecundar o óvulo dela, ela teria filhos? Pois é. Então, racionalmente falando, usando a inteligência, nem tem como não ter homem participando. O grande problema é que as processo. Pessoas não raciocinam mais hoje. Nem Esse tem é o grande como problema. não ter homem participando do processo. Agora, eu também digo lá na minha casa, e muitas vezes quando falo sobre o assunto para as pessoas, que existe o papel da mulher e o papel do homem. Se precisasse só de um, não precisaria... Se só um fosse o suficiente, não precisaria do outro para ter mais um. Então, a mulher faz quantos filhos ela quiser e o homem, não sei onde ele ia gerar, faria os filhos que ele quisesse. A maneira de acontecer o processo, que é antigo, é arcaico, é único. Né? Até agora não inventaram outra maneira de ter, embora... tem as inseminações artificiais que hoje a mulher usa, né? Mas e aí? Para a inseminação artificial, tira a semente de quem? Tem que ter um homem ali, né? Tem que ter um homem, tem que ter uma mulher. E isso é assim porque tem alguém que estabeleceu. E o Criador que estabeleceu isso, independente de professar fé ou não, foi alguém que estabeleceu. E o jeito que ele estabeleceu, a ciência, o avanço tecnológico não consegue mudar. Então, eu digo que o pai que dá a semente fica de boa e a mulher que gera 9 meses e tem enjoo, e tem inchaço, e sofre, e tem vômito, ela é tão essencial quanto ele que deu a semente. Agora, depois que sai do ventre, quem vai sofrer mais é o homem. Exemplo, infelizmente acontecem as tantas separações
e tem filhos que nunca conheceram os pais, mas quando chega lá na idade dos 14 até os 18 anos, qualquer moço e qualquer rapaz vai querer saber quem é o pai. Eu costumo dizer que a mãe ensina os filhos a brigar e os pais ou o pai ensina o filho a trilhar o caminho que tem que trilhar. A mãe ensina a combater, a encrencar, e o pai ensina a obedecer. A falta de um dos dois vai gerar seres humanos não completos. Não importa se foi criado só com o pai ou se foi criado só com a mãe. E essa onda imensa de pessoas divorciadas tem gerado seres humanos disfuncionais e uma crescente multidão de pessoas abusadas dentro de casa. Hoje não mais só pelo padrasto, mas também pela madrasta. Pastor, eu tenho percebido também hoje, não sei se é a visão que o senhor tem também, que existe dentro desse contexto todo de guerra de sexos, de homem e mulher, enfim, uma leitura de que a mulher ela é tão independente ao ponto de ela conseguir criar e educar o filho sozinho, sem a presença paterna, sem o pai do lado, que vai totalmente contra o que nós entendemos de conceito de criação em família. Tem até aquelas que dizem que criaram até um termo, que é o PAN, que é a mãe, sou mãe e pai. Chega ao ponto, ao cúmulo de, no dia dos pais, a gente vê na rede social mulheres pedindo presente como se ela fosse o pai. Enfim, será que esse pai, de fato, não queria estar presente e está sendo impedido? Porque hoje acontece muito. E eu queria que o senhor trouxesse um exemplo prático para essa mulher que tem esse entendimento de que ela é tão autossuficiente que o homem se torna assim, descartável, dispensável na educação de uma criança, de um filho. Então eu queria ver com o senhor se o senhor pode, de alguma forma, mostrar para essa mulher que o homem ele é, sim, muito importante para a formação intelectual, né, cultural, às vezes até física do filho mesmo, né? Como é que o senhor entende isso e como é que o senhor pode mostrar para essa mulher que, olha, vem cá, o pai é sim importante, viu? Então, voltando no que eu tinha dito antes, que eu conheço N histórias de mães que lutaram, se esforçaram e se desgastaram e conseguiram criar o filho, a filha, sem aquele que deu a semente. E isso aconteceu principalmente com pessoas que, num momento ali de alegria, de celebração, numa festa, se deitaram, tiveram um relacionamento sexual e depois nunca mais se viram. E aí esse menino cresce, essa menina cresce, e a mãe tem outro parceiro, já tem 1, 2, 3, terceiro casamento, mas nenhum daqueles homens supriu a necessidade que aquele novo ser humano tem de saber quem foi o seu pai. E, de novo, nós voltamos na mesma questão dos papéis. Falando na visão generalizada de criação, o homem é o sacerdote e a mulher é a ajudadora, não é? Então, o homem é aquele que vai afirmar a identidade, seja do que nasce masculino, do que nasce feminino. O homem é quem vai afirmar a identidade, não é a mãe. Quem vai afirmar a identidade é o pai. O pai pode dar todo o amor, a mãe pode dar todo o amor, pode dar todo o carinho. A mãe troca a fralda, a mãe dá papinha, a mãe dá mamar. Mas a posição espiritual, sacerdotal do pai faz toda a diferença para a estima, para a confiança, para a segurança, seja do filho ou seja da filha. De novo, então, nós falamos da questão dos papéis. É porque o Criador nunca pensou filhos só com mãe ou filho só com pai. Então, de novo eu digo, o homem não é mais importante, a mulher não é mais importante, o homem não é menos importante, a mulher não é menos importante. Cada um dos dois tem o seu papel muito bem definido pelo manual do Criador. Qualquer filha ou filho muito bem criado pela mãe não vai ser um ser humano completo sem a presença do pai. Qualquer filho ou filha muito bem criado pelo pai não vai ser um ser humano completo sem a presença da mãe. Perfeito. E é algo que, por mais que nós não queiramos gerar polêmica, gera, porque hoje o discurso social promovido e avançado pelo feminismo é de que papel, eles usam o termo gênero, né, que nós sempre usamos como papel de sexo. O papel dos sexos bem definido tem que ser desconstruído. E essa visão que o amigo trouxe
É uma visão já milenar, né? Hoje nós passamos por um período onde, como eu falei, de uma forma revolucionária, querem destruir, desconstruir. Eu uso o termo destruir. Eles tentam colocar um termo um pouquinho mais bonito, que é o desconstruir, que não deixa de ser a mesma coisa. Se você, né, não está construindo, você está destruindo, ou desconstruindo. Então, eles assumem que eles estão destruindo toda uma estrutura, uma visão de mundo onde o homem, ele é o sacerdote, ele é o cabeça da casa, e a mulher, ela, em conjunção ali, trabalha com... É usado um termo que as feministas, inclusive, elas detestam, que é a submissão. A mulher deve ser submissa ao homem. Mas não é uma submissão no termo de humilhação, no termo de, olha, eu sou superior, eu sou maior. Até porque nessa concepção, nessa estrutura, existe alguém superior ao homem também, que seria Deus. Então é toda uma hierarquia. Mas essa desconstrução, essa destruição, ela tem gerado uma deterioração, até enrolou a língua aqui, deterioração, travou a língua mesmo. Não, eu vou ter que escrever aqui agora, peraí. Deteriorar. Como é que é? Deterioralização. Enfim, corta isso aí. Mas enfim, não, deixa rolar aqui. Eu acredito que seja deteriorização, né? Como é que é? Deteriorização. Também errou. É um trava-língua. Olha, caramba. Vamos deteriorar. Não, olha só, cara. Exar. Deteriorizar. Como é que é? Deteriorização. Pronto. Então é isso aí. Existe esse processo de deteriorização da sociedade. Saiu agora mesmo, da sociedade. E isso causa o quê? Um aumento dos divórcios, que a gente chegou a comentar até um pouco atrás aqui, né? Hoje está banalizado. Como é que o senhor, nessa cosmovisão um tanto quanto mais espiritual religiosa, vê essa questão do aumento do número de divórcios, que a cada ano sobe? Eu não sei se dentro da igreja do senhor percebe isso? Está acontecendo esse fenômeno social de uma banalização do divórcio? Como é que o senhor vê isso? A ênfase principal da igreja que eu sou pastor é restauração familiar. Então lá tem muita gente que certamente não estaria mais casada se não tivesse se encontrado com alguém que participa da igreja que nós somos líderes e cuja ênfase é recuperar famílias. Essa necessidade de satisfação imediata e absoluta, esse anseio por encontrar nas coisas aquilo que só o Criador das coisas pode dar, é que tem feito com que o número de pessoas que se casam já preparadas para separar só aumente. Inclusive, juridicamente, hoje, a mulher não precisa mais receber o nome ou o sobrenome do seu marido, para facilitar a documentação quando houver a separação. Então, juridicamente, na nossa nação, já há uma preparação de que quem se casa livremente pode se separar, né? É tão banalizado que recentemente mudou, se não me engano, foi o ano passado. Que agora você, por telefone, pela internet, você não precisa nem comunicar ao teu parceiro, o homem ou a mulher, você não precisa nem informar, você pode tomar uma decisão unilateral, você entrar em contato com o cartório e você já se divorciar. É a completa banalização da família, do conceito de estruturação familiar. Não que a mulher ou o homem tem que ficar no relacionamento que está sendo tóxico, como usa o termo que é utilizado hoje, né? Que é agressivo, violento, onde existem ofensas. Só que as pessoas acabam se separando hoje por banalidades, coisas assim, não gostei, que ele larga a toalha na cama, escova de dente, ele deixa jogada na pia, isso não é para mim. E o sistema jurídico, dando essa facilidade para o divórcio, não acaba incentivando o divórcio? Acredita que isso possa ser um efeito colateral da banalização, seja o incentivo ao divórcio e não a permanência no casamento? Sem nenhuma dúvida. Como nós falamos lá no início, tudo hoje é preparado para o estabelecimento do caos. Porque vai muito além de separar um homem e uma mulher. Quando, dentro da família tradicional, acontece essa ruptura e já houve geração de descendência,
Então a grande consequência é para quem? A maior consequência é para quem? A maior consequência é para os filhos. E esses filhos que foram gerados nesse ambiente de separação dificilmente vão conseguir ter saúde emocional para suportar o outro. Porque no histórico deles já vem esse acontecimento. Está registrado no DNA da vida, né? Então já fica tudo muito fácil. E de fato, essa questão facilitada juridicamente falando tem levado... não estou afim mais, nem custa mais tão caro, nem preciso de advogado, basta uma ligação, você segue o seu caminho que eu sigo o meu. Né? O que mais tem aí é alguém procurando alguém, eu me desconecto aqui, me conecto ali, e isso também não é algo tão simples. Aliás, é um dos fatores de complicação e do aumento da necessidade aguda de psicoterapeuta, de psiquiatra, de psicanalista, né? O ser humano ele tem banalizado de tal maneira o casamento, e o manual do Criador diz que casamento é quando um ser humano se conecta no outro. Então, se conectou, pode não estar oficialmente, juridicamente casado, mas no manual do Criador isso aí é casamento. Então, tem tanta gente que já casou com tanta gente, que está ligado em tanta gente, que ele nem sabe mais que ele é gente. E por isso que tem gente hoje gastando um rio de dinheiro para aparecer com uma vaca, para aparecer com um cachorro. Na Europa, isso aí já está mais comum do que nós possamos imaginar. Aliás, na Europa, há 30 anos atrás já estava acontecendo na igreja casamento entre gente e animal. E eu trago essa questão do divórcio até por conta de... Nós, aqui no meu canal, pastor, nós abordamos muito a temática da alienação parental, que é o afastamento de um genitor pelo outro. Pega o filho e utiliza ele como instrumento de vingança após um divórcio. E o que eu percebo também é que, com o aumento do divórcio, vem, em consequência disso, o aumento de alienação parental. Porque muitas vezes um divórcio, na maioria delas, termina de uma maneira ruim. As pessoas estão uma com raiva da outra, uma relação que se desgastou, brigas, discussões. Dificilmente, a maioria dos casos, é briga, é no momento de cisão. Né, uma ruptura, e a criança está no meio ali. Então, o que eu percebo, né, nesse meu trabalho é que o aumento de divórcios traz consigo o aumento da alienação parental. E a sociedade hoje, o judiciário também não estava preparado para isso. Né? Incentivou-se tanto, como a gente conversou aqui, o divórcio, só que o efeito colateral do divórcio, no caso de uma família que tem filhos, é a alienação parental. Então, dificilmente um casal vai ter um entendimento mental maduro de falar, não, vem cá, o meu problema é contigo, o teu problema é comigo, mas a criança é a parte. A criança acaba envolvida naquela discussão e isso causa um trauma tremendo, principalmente para a criança. E eu, né, até por conta da minha experiência pessoal, eu até já comento novamente aqui, reveja... Você aí que está no momento, você tem um filho com uma mulher, dado o conhecimento que você tem do sistema jurídico, avalia realmente se de fato o divórcio é o melhor caminho. Né? Isso faz o homem refletir, ao contrário, reverso. Existe um incentivo para o divórcio, eu quero que você agora raciocine, né, o incentivo para a permanência no casamento, na família. Então, se você vê que dá para você conseguir uma reaproximação com a mulher, tenta. O divórcio ele não pode ser a primeira opção, tem que ser a última, depois de esgotadas todas as possibilidades, principalmente se você quer uma convivência com o teu filho, como era a minha, sempre quis ser pai. E a outra parte sabia disso, que esse era meu sonho de vida, eu sempre quis ser pai. Então, na hora do divórcio, o divórcio acaba de ruptura, depois aquela mulher entra num outro momento em outra família, e essa criança acaba sendo levada para um outro relacionamento que até coloca em risco. Muitas vezes, o padrasto acaba abusando de uma criança. Então, repensa a questão do divórcio. A madrasta também. A madrasta também. E olha, eu vou te falar, pastor, o que eu tenho percebido, e é pouco falado. Tanto é que a violência contra a criança, em maior parte, é praticada pelas mulheres. Isso poucas pessoas falam. Quem abusa, quem maltrata crianças, na sua maioria esmagadora, é a mulher. Inclusive os abusos, né, na questão sexual também.
é pouco falado, porque não deixa rastros, mas eu conheço vários homens que me relataram. Eu lembro quando eu era jovem, alguns amigos na escola relatando que amigas da mãe, tia, abusaram dele. Ela ia lá e pegava o meu pipi. Isso não falam dos homens que abusam das meninas, botam a mão na calcinha, que é execrável, mas pouco se fala dos meninos que são abusados por mulheres, porque socialmente não é tão mal visto quanto quando um homem faz. Então é extremamente importante você repensar isso, porque a convivência do teu filho depois, ou da tua filha, vai para um outro núcleo familiar, onde você pode ser afastado, você pode estar colocando teu filho em risco. Então o nosso bate-papo hoje, pastor, eu queria até já dando um encaminhamento aqui para o final e dizer para o pessoal que nos segue, até porque uma questão importante de salientar, pastor, muitas pessoas que me seguem estão falando assim, eu não quero mais mulher. Eu sempre tive um sonho de ser pai e eu não quero mais. E eu vivo falando para os caras, cara, não desista do seu sonho. Então eu quero dar esse incentivo aqui com a tua presença, pastor, para as pessoas repensarem. Eu sei que o sistema jurídico hoje promove o contrário, promove o divórcio, o afastamento dos homens, a dissolução da família. Mas, cara, seja revolucionário, contra-revolucionário. Fortaleça o núcleo familiar. Trate a situação como eles não querem que você trate, que é o quê? Fortalecer a família. Fortalecer a permanência. Eles querem que gere um incentivo para o divórcio, gere um incentivo contrário. Vamos gerar um incentivo para a permanência dos casais. Fiquem juntos. Que não seja por você, seja pelos teus filhos. Pela saúde mental dos teus filhos e a tua própria. Porque eu falo, a minha saúde mental está destruída. 6 anos afastado das minhas filhas, se eu falar para um amigo que eu estou bem da cabeça, é mentira. A gente tenta. Hoje eu estou no processo de ressignificar, né, de reavaliar o rumo de vida, o que eu quero da minha vida, porque eu já perdi aquilo que eu tinha como objetivo de vida. Então eu quero que as pessoas reflitam. E esse vídeo eu quero passar esperança para as pessoas. Né? Nós estamos lutando para manter ali voltar a ter uma segurança jurídica para que esse homem tenha a família dele. Tenha filhos, sim, tenha filhos. Eu já falo, se eu pudesse, eu tinha 10. Era para mim ter 4, né? Enfim, tenho 2, que 2 acabaram não nascendo. Mas eu digo assim, tenha filhos. Se esse é teu sonho, vá atrás dele, busque ele. Pai, mas como é que eu vou fazer se a Lei Maria da Penha dá tudo para a mulher? Primeiro, eu acredito que o senhor até tem uma experiência maior que a minha, por ser pastor. Existem mulheres boas. O cara tem que saber também onde que ele se mete. Que muito cara vai fazer filho em baile funk da vida, né? Arrumar mulher, às vezes, que, né, não tem ali um passado que seja aceitável. E essa questão do passado é importante falar, porque diz o seguinte, você não pode falar do passado da mulher. Se passado não fosse importante, ninguém exigia currículo, não é? Ninguém exigia antecedentes criminais, né? Porque sim, o passado importa sim, porque você dita o teu futuro, você tem uma trilha, a tua vida é uma trilha, você trilhando um caminho. Então, sim, os caminhos que a mulher tomou lá no passado vão ditar talvez o futuro. Não é obrigatoriamente isso, a pessoa pode mudar o rumo, o curso, só que você precisa saber o que essa pessoa passou. Então, estude, avalie bem a mulher com que você vai se relacionar, mas não desista dos seus sonhos. E se você, uma vez que você está junto e tem filho, permaneça no relacionamento, principalmente por causa da criança. Porque essa criança vai sofrer um trauma psicológico eterno. Porque vai ser uma guerra, vai virar uma guerra depois do divórcio. A maioria dos casos, infelizmente, é guerra. A mulher querendo tomar casa, querendo tomar o carro, e o filho acaba entrando como se fosse um bem também. Um dos bens é o nosso filho aí, o filho é meu. E você vai pagar a pensão. E se você não pagar a pensão, você não vê o filho. Então eu queria gerar esse incentivo para quem me acompanha, né, ouvindo aqui as palavras do pastor, de que é importante você manter, sim, a visão de família. Se você tem o sonho de construir família, construa, né? Porque isso vai servir, inclusive, com prevenção de alienação parental. Porque uma vez que não existe o divórcio, não vai existir alienação parental. Olha aí a conexão como é completa. Né? Novamente, não que você tenha que ficar num relacionamento ruim, agressivo, onde existe caos, que não tem coisa pior do que você estar na tua casa e não ter paz. Você quer chegar em casa e ter paz. Eu compreendo isso, mas busca antes do divórcio a melhoria. E na igreja lá do senhor, tem algum trabalho que é feito com relação a esse processo de aproximação, de manutenção do casal em momento de crise, momento de desgaste? Como é que funciona lá, pastor? Com certeza
tem mais de um curso para tratar o casamento e também tem um curso que prepara o casal para o casamento, não é? Uhum. Então, um curso chamado Casados para Sempre, que é recordista mundial de restauração conjugal, né? E é possível qualquer casamento ser restaurado. Como você disse, tem situações que a pessoa não deveria mais tentar. Eu, por exemplo, logo que cheguei em Campo Grande, a fazer uma visita para uma jovem senhora, que naquele ano ainda faltava 3 meses para terminar o ano, e ela já tinha apanhado 300 vezes. Pois é, aí não é o caso, né? Então eu disse para ela, vamos, eu vou te levar lá na delegacia da mulher. Vamos lá, você faz o boletim, ele não pode mais entrar na sua casa, porque isso não é casamento. Sim. Então, relação entre homem e mulher, falando de família tradicional, ela deve ser fundamentada no amor e no respeito. Uhum. Quando o Criador diz para o homem, ame a sua companheira como o Salvador amou a sua igreja. Ou seja, pague o preço por ela. Naqueles dias que ela não consegue se entender, isso acontece com toda e qualquer mulher, nos dias da TPM, ou no meio da TPM, pós-TPM, nos dias da menstruação. Então, nesses dias, o homem tem que lembrar que a ordem do Criador é ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E para a mulher foi dito, sede submissa. O que é ser submissa? É ser tapete? Ser capacho? É ser mandada? É ser maltratada? Não, ser submissa é ajude o miserável, ajude o limitado. Porque, de fato, mulher consegue fazer meia dúzia de coisas de uma vez só. E nós, homens, para fazer bem feito, precisamos focar muito bem ali. Então, a realidade é que a Lei Maria da Penha favorece a mulher. Mas a questão do relacionamento não é só a mulher, é também o homem. Né? Os dois precisam se encontrar com o único que preenche o vazio, que é o Criador. Os dois, tanto homem quanto mulher, precisam conhecer os princípios do Criador. Os princípios do Criador vão ajudar qualquer ser humano a ter um relacionamento melhor. Não é? Então, a prevenção do divórcio é buscar Deus. Vamos buscar Deus. E eu sempre digo isso, eu já ouvi vários homens comentando, que depois que vivem esse inferno na própria vida, né? Agora o que me reconfortou, que fez eu melhorar o meu psicológico foi eu me voltar para Deus. E até quem está vivendo muito bem no segundo casamento, e eu conheço gente que está no terceiro, diz, 98% das pessoas dizem, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria me separado. Olha aí, Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha tido mais paciência. Paciência, a palavra é essa. Eu tinha procurado ajuda, eu tinha sido mais humilde, eu tinha aberto mão do meu direito, tinha dado um pouco de razão, porque é a razão que separa as pessoas. Eu tenho razão, o ego, eu tenho razão, eu tenho razão, e a razão deixa as pessoas no estado de separação. E aí elas vão buscar outro. E geralmente se repete o que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, a não ser que essas pessoas têm um encontro com o Criador e aí ele comece a transformá-las de dentro para fora. Perfeito. Esse nosso vídeo aqui é um ode à esperança. Homens, é possível sim. Eu sei que é difícil. Mas se você está passando por um problema no seu casamento, principalmente se você tem filhos com essa mulher, busque ajuda. Tente ao máximo manter um relacionamento. Tem pessoas que falam assim, buscam um tratamento com psicólogo. Eu tenho cá comigo alguma resistência com relação à psicologia, porque eu percebo, pastor, que muitos psicólogos já saíram da academia, da universidade, com uma mentalidade totalmente voltada nessa visão mais feminista e também nessa visão antifamília. Então eu diria para você, não é nem buscar o psicólogo. Eu aqui não quero que você, que é psicólogo, fique com raiva de mim. Vá lá no Conselho de Psicologia e converse lá para vocês se entenderem entre vocês, porque a percepção da sociedade é que se eu buscar um psicólogo, uma psicóloga, eu vou ser convencido de que eu sou um monstro. Eu, homem, sou o problema do universo. E não. Então, assim, eu aconselho você a buscar a igreja, buscar Deus, né? Buscar ali o sentido da manutenção da tua vida, do teu casamento, como um objetivo de vida, né? Porque a vida é uma jornada, é uma corrida de
né? Não é aquela tiro curto, é uma maratona. Então você tem que ir tendo paciência, uma hora você acelera, uma hora você desacelera, mas estrategicamente para você chegar lá no final com a sua vida, né, bem estruturada, bem encaminhada. É isso, pastor? A psicologia em si, ela não instrui ninguém a ter lado, masculino ou feminino. Agora, a ideologia que prevalece nas universidades e faculdades, principalmente da nossa nação, elas então estabelecem machistas e feministas psicólogos, né? Se o psicólogo, seja ele homem ou mulher, seguir aquilo que é primaz na psicologia, ele não vai fazer o que nós estamos vendo acontecer. E você tem razão. Eu vou além. Por exemplo, tem pessoas que estão com problema no casamento e a receita você precisa de uma experiência extraconjugal para melhorar o seu casamento. Eu ouvi isso daí já. E o pior, vai além. Eu percebo que as pessoas que são psicólogos saem da academia, da universidade, também com uma visão de ateu. Anti-Deus, anti-religião. Então eles incentivam você, não, isso aí é um mito, Deus não existe, você tem só a sua vida, então viva a tua vida intensamente, porque você só tem essa. A religião é uma construção social, é um controle que é feito sobre você, sobre a sua mente. Então eu percebo que dentro da academia, da universidade, toda a leitura é anti-religião, inclusive, principalmente anti-cristianismo. Eles são anticristãos dentro da academia brasileira. Eu não sei se é uma visão errada minha, né? E talvez seja uma visão que hoje ela é disseminada e ela é majoritária. Então como é que a gente vai confiar num psicólogo se eu sei que eu sou uma pessoa religiosa, se eu sei que é importante manter a família, se eu sei que o homem tem uma importância grande na sociedade? Como é que eu vou procurar um psicólogo desse jeito? Eu aconselho a não procurar. A não ser que você conheça o psicólogo e saiba que ele é um psicólogo old school, por exemplo, que atua nessa linha que o senhor falou. Independente de você ser homem, mulher, cristão, muçulmano, não interessa. O conceito de psicologia, cientificamente falando, é esse. Só que existe uma tentativa de direcionamento. Por quê? Um psicólogo ele tem as ferramentas para manipular a mente da pessoa. É literalmente isso a faculdade de psicologia. Ele pode usar isso para o bem ou para o mal. Se você aprende as técnicas de manipulação mental, você usa isso ao seu bel prazer. Então, o que eu digo se você é um psicólogo e ficou incomodado com o que eu falei para a pessoa não procurar psicólogo para se tratar, conversa entre vocês aí e melhorem, porque a sociedade está ficando cada vez mais doente, de fato, aumentando a depressão, ansiedade como nunca antes. Aliás, a mulher nunca esteve tão insatisfeita na história da humanidade. Já tem estudos falando isso. Então, quer dizer, não é esse o caminho. Estamos caminhando para o lado errado. Pastor, eu queria te agradecer pela tua presença aqui, por esse bate-papo, por esse incentivo para as pessoas manterem a visão da família, né, viva, real, como objetivo de vida. Trazer Deus para o relacionamento é importante. As pessoas que assistem meu canal talvez agora estejam... mas como assim? Vai virar um canal religioso? Não é isso. Nós estamos aqui apresentando para as pessoas um ponto de vista, né, que você tem a sua opinião, você tem o direito de, nos comentários aqui agora, discordar. Não, vocês estão errados, estão falando bobagem. Com respeito, né? É importante você aí que acompanha saber dialogar, porque você pode eventualmente mudar a minha opinião, mudar a opinião do pastor, mas não vai ser xingando, falando que a gente é burro, que a gente é isso, que é aquilo, que ele porque existe na nossa bolha, existe uma leitura, pastor, de que o grande problema também passa pela religião. E eu discordo. Porque o que eles falam é o seguinte, a religião, essa proteção à mulher, já é cultural, que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela vem desse entendimento religioso de que o homem é o protetor da mulher. Tanto é que na política, por exemplo, tanto direita quanto esquerda votam leis de proteção à mulher. Então, quer dizer, não é algo que seja só de um conceito feminista, é um conceito que mais amplo já, social e religioso. E tem quem aponte como um dos problemas a questão religiosa. E ok, é a opinião da pessoa, né? Enfim, mas aí, se você for discordar, discorda com respeito nos comentários aí, né? Porque você pode ter razão, eu posso ter razão, enfim, o pastor tem razão, e nós vamos chegar no entendimento de que a família é sim importante. E geralmente esse cara que fala isso é o cara que está frustrado, o cara que separou, está afastado do filho, não tem mais esperança. Eu até compreendo. Então, raciocina.
Volta a ter esperança. O nosso canal aqui tem esse intuito, quem me acompanha sabe. É trazer de volta a esperança para o homem, para que ele possa sim querer ter família, possa sim querer ter filhos. E eu peço, como estratégia, que me ajude a modificar a lei. Dar uma segurança jurídica para o homem voltar a ter desejo e a tranquilidade de construir família, de ter um filho, de saber que se caso eventualmente depois viesse divorciar, a mulher não vai tomar o filho dele, porque muitos homens falam isso, eu não quero ter filho porque eu vou ter filho. Daqui a pouco divorcia, a mulher pega e toma meu filho e eu vou ficar aqui sofrendo igual você, parva. E ainda tem que ficar pagando. E ficar pagando. Você sofre e, cara, assim, é cruel, é cruel. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Então eu até compreendo esse sentimento de não família mais. Só que se você desistir, acabou tudo. Então eu peço para você ter esperança, me ajudar, nos ajudar a manter esse conceito de família, essa estrutura familiar que querem destruir, desconstruir de pé, construída. Só assim a gente vai vencer. Que é o patriarcado vivo. Literalmente é o patriarcado que as feministas querem destruir. Vamos manter o patriarcado vivo. Pastor, muito obrigado pela tua presença, tá bom? É um prazer grande conversar com um amigo. E vamos junto. E conta comigo aqui no que o amigo precisar e eu conto comigo aí também no que o amigo precisar. Quiser dar um recado final pra galera aí, fica à vontade. Obrigado pelo tempo, pelo assunto tão relevante, tão importante. E o Paiva falou algo poderoso aqui no final, uma palavrinha chamada respeito. Então, o respeito define o sucesso de qualquer relacionamento, principalmente entre um homem e uma mulher, principalmente entre pais. E isso é o que o Criador mais manifesta sobre toda a humanidade, respeito. Ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, fazer todos fazerem o que ele quer que seja feito. Mas como ele respeita o ser humano toma as suas decisões, faz as suas escolhas, e é por isso que o mundo está se explodindo. Nós poderíamos viver todos muitíssimamente bem, sem ninguém ter necessidade nenhuma, mas a falta de respeito é que leva o divórcio, é que leva para as delegacias, e é o que está levando a humanidade toda para o caos. É isso aí. É isso aí. Curte, comenta, compartilha, engaja, leva a mensagem adiante. Um abraço.